Então, hoje a lição 3 vai tratar sobre o assunto da nossa morada, né? Todo cristão que aceita Jesus como Senhor, como Salvador, tem um destino, né? Nosso destino é morarmos no céu com o Senhor Jesus, né? E também a lição de hoje vai tratar de um assunto muito especial, porque às vezes muitas pessoas não entendem como é que eu vou morar no céu e existe a Nova Jerusalém, né? Eu vou morar no céu ou vou morar na Nova Jerusalém? Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, a lição de hoje vai tratar justamente sobre esse assunto, né? O céu e a Nova Jerusalém, né? O céu é um estado intermediário. Nós fomos a pessoa que morre, ela vai para o céu, seja de Abraão, paraíso, terceiro céu. Vamos falar sobre isso na lição de hoje, né? E a pessoa está aguardando a ressurreição. Quando o Senhor voltar e arrebatar a nossa vida, nós estivermos vivos, vamos ser transformados, e os mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado. Então, todos aqueles que estão lá no paraíso vão retornar com o corpo glorificado, né? E nós vamos ser arrebatados até os céus, onde estaremos com o Senhor durante 7 anos, que é a grande tribulação na terra, e no céu é a boda do Cordeiro, né? Vamos estar com o Senhor 7 anos. No final dos 7 anos, voltaremos, né, com Jesus, com o Senhor, para livrar Israel da batalha do Armagedon. A terra vai ser toda destruída pela batalha do Armagedon, mais a grande tribulação, governo do anticristo e tudo mais. E aí o Senhor vai instalar o reino milenar. Vão vir 1000 anos, onde Satanás vai ser preso, né, não vai ter, né, destruição, a terra vai ser recriada, vai ser tudo refeito. Durante 1000 anos, né, as nações terão o governo de Cristo. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo e ele vai vir reunir as nações, como diz Apocalipse, como a areia da praia do mar, e vai vir contra o acampamento dos santos, né, contra Jerusalém de novo, tentar destruir a cidade santa de Deus. E aí o Senhor vai vir, descer fogo do céu, vai consumir as nações que se rebelaram de novo contra Deus e contra a sua cidade. E aí Satanás vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre, né? E ali vai estar já o anticristo e o falso profeta. Depois que tudo for purificado, aí a Nova Jerusalém desce do céu, né? Ela está descendo uma cidade do céu e ela vai ficar na terra. Nós já estaremos lá na Nova Jerusalém. Então, o céu ele é um estado intermediário. O inferno também é um estado intermediário. A pessoa morre e vai para o inferno. E lá ela vai também aguardar a ressurreição. O crente, como o ímpio, eles... Está falhando? Tanto o crente como o ímpio, eles vão ser ressuscitados. Um para a vida eterna e o outro para o juízo eterno, né? E aí vai vir o chamado juízo do trono branco, Apocalipse capítulo 20, onde todos, né, os ímpios serão ressuscitados. Por isso que a Bíblia fala de segunda morte. A primeira morte, a pessoa morreu, né, e foi para o inferno, que não é cristão, né? E lá está está atormentado, né, porque rejeitou Cristo, não quis obedecer a palavra, não quis aceitar Jesus durante o seu período de vida na terra. E foi lá para o inferno, tormento. Ele também vai voltar. Em Apocalipse 20, o juízo do trono branco, Deus vai julgar todos segundo as suas obras, né? Então eles vão ressuscitar e vão morrer de novo. Todo aquele que não tiver escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o crente já está na Nova Jerusalém, que desce do céu, a morada nossa, a morada celestial. Depois que tudo for purificado, tudo for consumado, ela vai descer, não vai ter mais esse céu que a gente vê, não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, não vai ter mais estrelas. O Senhor vai ser a glória, o Senhor vai ser o sol, o Senhor vai ser a luz. A glória de Cristo vai iluminar a cidade, né? A cidade que o Senhor está construindo. Ele disse que foi preparar morada, então está preparando essa morada já há 2000 anos.
E quando ela descer e ficar na terra, aí Deus vai voltar como era para ser no início da criação. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus queria habitar com a raça humana. Mas, pela desobediência de Adão e Eva, não foi possível. Então, quando tudo for purificado, Deus vai habitar com o homem. Diz Apocalipse, capítulo 21 e 22. O tabernáculo de Deus habitará com os homens, porque não vai ter mais Satanás, não vai ter mais demônios, né? Não vai ter mais pecado. É chamado estado eterno, né? Depois que tudo for consumado. Passou a grande tribulação, passou o milênio, Satanás foi preso, foi solto, foi jogado no lago com fogo e enxofre, veio o juízo dos ímpios, todos foram julgados, tudo foi já purificado. Aí a Jerusalém desce e fica na terra, onde as suas portas estarão abertas, né? Onde as nações vão até Jerusalém entregar a sua oferenda, a sua, né, oferta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, é isso que a lição nessa manhã vai tratar. Amém? Vamos lá para o nosso texto áureo. Diz assim, lá em Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Amém? Então, nossa cidade está lá na Nova Jerusalém, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Verdade e prática. O crente deve ver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, nós estamos aqui nessa terra, estamos de passagem, né? Como todos falam, todos pregam, somos peregrinos e forasteiros. Nossa vida aqui é muito curta. Existe uma vida eterna para mim, para você, lá no céu, na Nova Jerusalém. Amém? Leitura bíblica em classe, Filipenses 3, vamos ler 2 textos, né? Abre a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 3, né? Versículo 13 em diante, Filipenses capítulo 3, vamos ler na nossa tradução, né? Porque a revistinha trata sobre a revista corrigida da Assembleia de Deus, né? Capítulo 3, versículo 13 de Filipenses em diante. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Então, nós temos um alvo, né? O alvo é a nossa morada no céu, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, que até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrestres, né? Então, nós não podemos nos preocupar somente com as coisas dessa terra. Temos que pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Amém? Versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está lá nos céus. Enquanto estivermos aqui na terra, claro, temos que viver como cidadão, né, brasileiro, que estamos aqui no Brasil, né? Temos que exercer nossa cidadania, temos que votar, temos que pagar as contas, né? Temos que comer, se vestir, né? Enquanto estivermos aqui, né, temos que cumprir nossos deveres como cidadão, mas não se esquecendo da nossa pátria maior, que é o céu, lá que é a nossa morada, e para lá que nosso destino, né, está encaminhando, se nós permanecermos na vontade do Senhor. Versículo 20 diz, pois a nossa parte está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, aguardamos essa pátria. E como que nós vamos ser, né? Ou como que nós vamos habitar nessa pátria? Com o corpo glorificado. Porque lá não entra, como diz Apocalipse 21, 17 em diante, não entra feitiçaria, não entra idolatria, não entra mentiroso, não entra feiticeiro. Então, nosso corpo tem que ser transformado para herdarmos a vida eterna. 1 Coríntios 15, versículo 50, fala que a carne nem o sangue podem herdar o reino dos céus. Então, nossa carne tem que ser transformada em um corpo glorioso, né? Por isso que o Senhor terá que transformar a nossa vida. E os mortos também serão transformados para habitarem na nova morada, a moradia celestial. Amém? Todos estão entendendo até aqui? Amém? Vou ler para os irmãos aqui os objetivos da lição dessa manhã, tá? Primeiro, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus, né? Então, existe um destino para nós, que é o céu. Segundo, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse, né? Então, o livro de Apocalipse trata o céu como a nova Jerusalém, que é a nossa morada, a nossa cidade celestial, tá bom? Então, a lição de hoje vai tratar justamente sobre esse assunto, né? De descrever como será a nossa moradia na nova Jerusalém. E terceiro lugar e último, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo, né? Muitas pessoas pensam que vão para o céu só para descansar. Infelizmente, irmãos, no céu a gente não vai descansar. Nós vamos servir a Deus, nós vamos adorar, nós vamos louvar a Deus, nós vamos, né, servir a Deus. Então, se a pessoa não adora a Deus aqui na terra, não serve a Deus aqui na terra, ele não vai conseguir ir no céu, né? Então, aqui, irmãos, é um exercício que vai acontecer lá na Nova Jerusalém. Vamos ver isso hoje. E servirão a Deus dia e noite. Nós vamos contemplar, vamos ter... Muitas pessoas pensam que no céu não vai ter mais, né, a aprendizagem. Vai ter sim. Nós vamos estar diante de Cristo dia e noite, o mestre dos mestres, irá nos ensinar. Então, se a pessoa não gosta da palavra de Deus aqui na terra, como é que ela vai gostar da palavra de Deus no céu? Não tem como. Então, aqui tem que começar a tratar a minha vida e a tratar a sua vida, a mudar. Tem que começar a gostar da palavra, começar a gostar de orar. Se a pessoa não ora aqui na terra, como é que vai orar no céu? Né? Como é que vai conversar com Deus no céu? Não tem como. Então, tem que começar a exercitar aqui na terra. Quando chegar no céu, já estou tranquilo. Amém? Já estou tranquilo para adorar, para servir, para falar com Deus, tirar minhas dúvidas, tirar meus questionamentos. Mas no céu não vai ter dúvida, porque no céu não entra pecado, né? Então, nós vamos ser todos sarados, sanado de dúvida, não vai ter mais isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Introdução da nossa revistinha diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, né? No seminário, a gente chegava até a ouvir, né, de um professor formado que não existia o céu, que o céu era fictício. Nós ouvimos isso no seminário, né? O pastor Fernando está ali, está comprovando. Então, irmãos, tem pessoas de tudo no mercado. Então, tem que tomar cuidado. O céu, ele é real. O céu não é uma ficção. O céu é uma realidade. Né? Pela misericórdia, já foi arrebatado até o céu. O pastor assistiu, já foi arrebatado até o céu. Então, o céu não é uma ficção. O céu é uma realidade, irmãos. Ele existe. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas querem colocar o céu como uma ficção. Não é, não. Ele é real. Amém? Continuando, diz assim: a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna, com Deus. Né? Tá aí os versículos. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão
peregrino. Abre Provérbios, capítulo de número 15. Livro de Provérbios, o livro da sabedoria, capítulo 15, né? Versículo 24. Provérbios, capítulo 15. O Rogerão colocou lá. Obrigado, Rogerão. Para facilitar. Diz assim, Provérbios 15, 24. Para o sábio, né? Quem é sábio, diga amém. Amém? É o cristão. Há um caminho da vida que o leva para cima, né? Para o céu, a fim de evitar o inferno embaixo, né? Então, para nós existe um caminho da sabedoria. Então, o caminho para ir para o céu é um caminho de sabedoria, irmãos, a fim de evitarmos o inferno. Tanto o céu como o inferno, eles são reais, né? Eles existem. Só que o céu é para nós, o inferno não foi para nós. Deus fala na sua palavra que o inferno foi criado por demônio, ou para Satanás e por seus demônios. Para nós, fomos criados para morarmos no céu com o nosso Senhor. Amém? Ponto 1, primeiro tópico, o céu, o alvo de todo cristão. Em primeiro lugar, vamos definir o céu, né? O que é o céu? A palavra hebraica Shamanaim, que significa céu ou céus, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego, ou Ronos, ou Runos, ou Oranos, né? Céus, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, né? Então, o céu, como a Bíblia fala, é esse firmamento que nós vemos, né? Que é o universo, a atmosfera. Segundo, céus siderais, né? Estelados, que são as galáxias, né? Região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. A Bíblia fala de 3 céus, né? Os céus que nós vemos, que é a atmosfera, né? O espaço sideral. O segundo céu, onde acontecem as batalhas espirituais. E existe o terceiro céu, onde Deus está morando, onde também o cristão, quando morre, vai para lá, que é o paraíso. Também vou pedir para o Rogerão colocar Deuteronômio 10, versículo 14, né? A Bíblia fala de 3 céus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Olha só. Eis que os céus dos céus, então 1, 2, 3, são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Então, existem 3 céus. O primeiro céu, esse que nós vemos. O segundo céu, a batalha espiritual. E o terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde está a morada de Deus. Amém? Vou pedir para o Rogerão colocar lá, Salmo 115, versículo de número 16. Né? Salmo 115, versículo 16. Olha só, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, os céus é morada de Deus, onde Deus habita, tá bom? 1 Coríntios, por favor, Rogério, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha só, Paulo fala que foi arrebatado até o terceiro céu, onde está o paraíso, né? A morada de Deus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, né? Eu comecei agora a relatar a experiência que ele teve. Conheço um homem que, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não o sei, né? Deus o sabe, mas ele sabe que foi arrebatado, né? Versículo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, né? Versículo 3. Conheço o homem, né? E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso, né? Então o paraíso está onde? Ó? E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, né? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo,
salvo nas minhas fraquezas. Então, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, né? Até onde Deus está, até a morada de Deus. Então, quando o cristão ele morre, automaticamente ele vai para o terceiro céu, para o paraíso. Na cruz, lá em Lucas 23, 43, o Senhor falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a pessoa morre, né, obrigado, Rogerão colocou lá, né? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o cristão morre, automaticamente ele entra na presença de Deus. Ele vai lá para o terceiro céu, lá onde está Deus, lá para o trono de Deus, e vai ficar na presença de Deus. Então, o cristão, ele não fica alheio à presença do Senhor quando ele morre, né? Tanto é que o corpo vai para o pó, que o deu, mas o espírito vai para Deus. Está lá em Eclesiastes 12, versículo 7. Né? Então, o espírito vai para Deus e vai ficar com Deus. O espírito não fica mais perto do corpo. Ele vai para Deus, vai lá, se ele é cristão, vai lá para o trono de Deus, vai lá para o paraíso de Deus. Né? Portanto, é que na parábola do rico e do mendigo, né, a Bíblia declara que o rico estava no inferno e o Lázaro consolado no seio de Abraão. Então, ele estava lá no paraíso. Seio de Abraão, paraíso, é a mesma coisa. Céu, paraíso, é a mesma coisa, tá bom? Quando a pessoa morre hoje, tá bom? Ela vai direto para o trono de Deus, tá bom? Continuando aqui nossa revistinha, vamos voltar aqui. Mas as traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamarrim foi traduzida por altura e auranos como algo elevado. Ambas palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Primeiro, o céu atmosférico, que nós falamos, né? Esse céu que nós vemos. Segundo, o universo ou firmamento dos céus. E terceiro, morada de Deus. Nós vimos, né, o céu dos céus do Senhor. Então, aí as referências, nós já vimos algumas. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Então, irmãos, o mais importante para nós é o céu. Esse céu atmosférico ele vai ser destruído. O céu de Deus nunca será destruído, porque o trono de Deus jamais será abalado. Mas esse céu atmosférico aqui, as galáxias, né, as estrelas, o sol, a lua, tudo vai ser destruído, segundo o livro de Apocalipse. É a chamada grande tribulação. Deus vai recriar novos céus e nova terra, né? E aí, quando a Nova Jerusalém desce do céu e fica na terra. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 21. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1 em diante, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma pincelada no livro de Apocalipse, né? Nós não vamos ler ele todos. Vou fazer só uma síntese do livro de Apocalipse, a gente poder entender, amém, sobre a nova Jerusalém que desce dos céus. Versículo 1 do capítulo 21 do Apocalipse, né? O Rogerão colocou ali, né? Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu, olha aí, esse céu que nós vemos, atmosférico, esse universo, e a terra passaram. O mar já não existe. Então, o mar não vai mais existir. Esse mar, essa imensidão de mar, quem gosta de praia não vai gostar mais. A Bíblia está falando sobre terra, está falando sobre o mar, sociedade não. Não, mas é um outro contexto. Apocalipse 13 é um outro contexto, né? Fala sobre o anticristo emergindo do mar. Mas ali é mais extente. Ali está falando de terra e céu, o contexto. Tanto é que Apocalipse vai dizer que não vai existir mais mar. Não vai existir mais água potável na terra. Está lá Apocalipse capítulo, o 7 Fagelo, capítulo 16. Né? E capítulo 17 também fala, né?
e o mar já não existe. Né? Continuando, versículo 2, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Continuando, versículo 3, então ouvi grande voz ainda vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque Deus vai voltar ao estado original, lá no Éden, onde Deus queria habitar com o homem. Mas como o homem desobedeceu, né, não foi possível o homem habitar, ou Deus habitar com o homem. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Continuando, versículo 4. Ele se julgará dos olhos toda lágrima. Então, na Nova Jerusalém não vai ter morte, não vai ter sofrimento, né, não vai ter lágrima, não vai ter luto. A morte, né, já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Continuando, diz assim, aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescento, escreve porque todas as palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, né? Continuando, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Continuando, até o versículo 8, 7 e 8. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, né? Aos impuros, aos idólatras e a todos os que são mentirosos, né, da parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Né? Então, aqueles, né, que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, um pouquinho mais para trás, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, né, diz assim, o juízo do trono branco. Né? Então, os ímpios serão julgados, cada um conforme as suas obras. Olha só o que diz. Vi um grande trono branco e aquele que neles se assenta, né, Deus, cuja presença fugiram a terra e o mar, terra e o céu, e já não se achou o lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Então, todos os mortos que não ressuscitaram quando Jesus veio, e não ressuscitaram quando foram decapitados, que são os ímpios, eles vão comparecer perante Deus, serão ressuscitados. Né? Vão comparecer perante Deus. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha aí, deu o mar os mortos que nele estavam. Então, os mortos vão ser entregues para serem julgados. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, todos que estão no além serão julgados. Todos que estão no mar serão julgados. Né? Continuando, versículo 14. Então, a morte e o inferno, né, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o inferno vai deixar de existir, né, porque ele vai ser lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então, por isso que o ímpio sofre muito, irmãos. Ele morre agora, o corpo vai lá para o pó, o espírito e a alma dele vai para o inferno, onde ele está em tormento. Depois ele vai vir e vai ser ressuscitado, chamado o juízo do trono branco. Ele será julgado e vai ser lançado de novo no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Então nós, como crente, como cristão, como igreja, precisamos pregar a palavra para o ímpio, irmãos. Né? Ontem na praça foi uma bênção, quem foi, né?
As pessoas, né, paravam para tirar foto, os irmãos lá com os cartazes, estava lá o Vinícius, estava Vanessa, os irmãos Cida evangelizando, o pastor Fernando também foi, o pastor aqui lá na praça, junto, o Serjão também lá com cartaz, né, Serjão? Né, a Jéssica também estava lá, a Glaucio, todo mundo estava lá, né? O presbítero também estava lá, muita gente estava lá. Então foi uma benção, irmãos, os jovens lá com os cartazes, Jesus te ama. E as pessoas paravam, buzinavam, a polícia passava com a viatura, buzinava, a ambulância passava, buzinava. Foi uma festa, irmãos. As pessoas paravam, tiravam selfie com os irmãos. Então, nosso objetivo, nosso trabalho é evangelizar, irmãos. É tirar essas vidas porque estão caminhando para a segunda morte. Depois que a pessoa morre e não tem Cristo, não tem mais, não tem reza, não tem missa de sétimo dia, não tem missa de ano, nada vai tirar ela do inferno, não tem mais como ela sair do inferno. Ela já morreu. Enquanto a vida, diz Eclesiastes, há esperança. Então nós precisamos pregar a palavra para o ímpio, irmãos. E nós, como igreja do Senhor, devemos, né, amar o ímpio. Ah, mas a pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa mente. Irmão, nosso papel é pregar, não podemos ser crente Jonas. Né? Crente Jonas, né? Profeta Jonas não queria pregar para ninguém. Não o Jonas aqui, né? O Jonas saiu da baleia já, do grande peixe. O Jonas é uma benção, nosso querido irmão. É o Jonas da Bíblia. É o Jonas da Bíblia, né? Ele não queria pregar para Nínive porque ele sabia que era um povo cruel, que matava, decapitava os seus inimigos, vazava os seus olhos. Então, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Então, não podemos ser profeta Jonas, né? Não podemos deixar o ímpio caminhar para o inferno, e nós sabemos a verdade. Claro, devemos pregar com sabedoria. Ontem eu tive a oportunidade de pregar lá na praça, né? Tinha um grupo de jovens grande, estava todo mundo, né, fumando, né, maconha. E quando eu cheguei lá, irmão, cheiro de maconha, fiquei até com dor de cabeça. Mas aí o Senhor foi me dando graça, a dor de cabeça foi saindo. E eu fui pregando para eles, né? Tinha um grupo mais ou menos de 10 a 12 jovens lá. E eu comecei a dar meu testemunho. Aí eles pararam tudo, tiraram, esconderam o cigarro, né, que estava fumando, esconderam. Aí tinha um pequenininho lá que falava essa aí, eu dava uma repreensão dele. Deixa o Senhor falar, me chamando de Senhor. Deixa o Senhor. Eu sei que cabelo branco está grande, está complicado. Aí ele falou, deixa o Senhor falar. Aí eu falei, eu me converti, falei do meu testemunho, tenho 26 anos, muitos aqui não eram nem nascidos. Ele falou, é verdade, o mais velho tinha 23 anos, né? Então muitos não eram nem nascidos. Falei que era aviãozinho, pegava droga lá, falei onde os morros que eu ia, falei para eles, né? Eles ficaram ouvindo, no final, orei por eles. Então, é uma oportunidade, a gente não pode perder, não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra. E nós, como cristãos, como igreja, temos a palavra da reconciliação, né? Devemos levar essa palavra para as pessoas que precisam ouvir, porque senão, irmãos, o ímpio vai sofrer muito. Ele vai ser lançado vivo, ele vai ser ressuscitado e lançado vivo dentro do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Continuando, olha só, versículo 15, para nós encerrarmos. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, né? Então, irmãos, voltando aqui para a nossa revistinha, ponto 2 do primeiro tópico. O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo, como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial, no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. 3. O alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é,
linha de chegada, que o atleta alcança o prêmio, né? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo fala que ele lutava com uma meta, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm para um só, mas um só leva o prêmio? Correr de tal maneira que o alcanceis, né? Vai chegar aí às Olimpíadas, então todos os atletas correm para chegar no pódio, receber a medalha de ouro, prata e bronze. Então nós temos uma meta, nós temos uma caminhada, e a nossa meta é ser coroado. A Bíblia declara: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Tiago 1, versículo 12, fala que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, que depois de sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então nós temos uma caminhada, e essa caminhada será recompensada com um prêmio. E qual é o prêmio? É o prêmio da coroa da vida, né? É o prêmio, eu acho que a coroa da vida, né, é a nossa salvação. O maior prêmio é morar no céu com Jesus. Nós sermos coroados de glória, ver a glória de Cristo, habitar com Cristo na glória. Essa é a maior coroa da vida. Continuando, olha só, versículo 25. Todo atleta tem, em tudo se domina, né? Crente tem que ter domínio próprio. E a pessoa, um atleta, não se dominar, se a pessoa, se ele comer muito, né? Como é que ele vai correr depois? Vai ficar difícil. E a pessoa, ele não dorme bem, não tem o controle, não tem uma vida saudável, como é que ele vai competir? Então, nós temos que ter domínio em tudo. É difícil, mas tem que pedir a Deus: Senhor, me dá domínio próprio, me dá longanimidade, me dá mansidão. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, nós temos que ter uma meta, né? Como é que a gente termina o ano? A gente traça as metas para o ano seguinte. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou tentar fazer aquilo outro, né? E aquilo outro. A gente traça a meta. Então, a vida cristã tem que ter metas. E a nossa principal meta é morar no céu com Jesus. O que é morar no céu com Jesus? Diga amém. Amém, irmão? Então, nossa meta principal é chegar no céu. Amém? Então, vai se preparando. Faz aquele Cooper, faz aquela caminhada espiritual, claro, né? Mas, se possível, também fazer fisicamente. Glória a Deus. Amém? Então, procure, né, tratar da sua vida espiritual. Amém, irmãos? Continuando aqui a nossa revistinha. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós não conseguimos por nós mesmos ter essa vocação. Essa vocação celestial vem de Deus, não é de nós. Paulo fala, é pela fé. A salvação é um dom de Deus gratuito, né? Que nós adquirimos pela fé em Jesus Cristo. Então, essa vocação celestial, ela vem do alto, vem de Deus. Tiago 1, versículo 16, 17, diz: não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, né? A Rogerão colocou lá. Tiago 1, 16, 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, todo dom vem, se nós conseguimos orar, não é de nós, vem de Deus. Se a gente consegue ler a Bíblia, não é de nós, é de Deus. Se a gente consegue vir ao culto, não é de nós, é de Deus. Todo dom, toda dádiva, vem de Deus. Eu me lembro que quando eu era do mundo, eu tentava parar de usar drogas, de beber, não conseguia. Porque não tinha ainda o dom celestial que vem por meio da fé em Jesus. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo entrou na minha vida pelo Senhor Jesus, pela fé, pela aliança que eu fiz com o Senhor, o Espírito Santo passou a habitar em mim. E aí ele me habilitou
me libertou, esse dom, que é o Espírito Santo em nós, me habilitou para tirar de mim a vontade de usar drogas, a vontade de beber, a vontade, né, de fazer coisas erradas. Então, é o Espírito Santo em nós, através de Jesus, que é, na realidade, o dom da salvação. Quando a pessoa perde o Espírito Santo, aí, irmãos, perdeu a salvação. Por isso que é o pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável, né? Nem nesse mundo e nem no porvir, porque o Espírito Santo é quem nos habilita a vivermos a nova vida. Ele regenera a nossa vida, ele transforma o nosso caráter. Ele faz com que o dom de Deus se torne real em nossas vidas. Ele faz que a obra de Cristo aconteça em mim e aconteça em você. Tudo é pelo Espírito. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, é o Espírito Santo que vai nos habilitar a fazer a vontade de Deus na terra. É Ele. Por isso que o Antigo Testamento, o povo não conseguia obedecer, porque não tinha Espírito Santo. Aí você vê o povo desobedecendo, você vê o povo, né, idolatrando, você vê o povo adorando Baal, você vê o povo desobedecendo a Deus, adorando os deuses pagãos, porque eles não tinham o Espírito Santo ainda habitando neles. Quando Jesus veio, a nova aliança foi realizada na cruz. Então o véu foi rasgado. O Espírito Santo veio porque o véu foi rasgado. Ele desceu no dia de Pentecostes. Está há 2000 anos com a igreja. E através do Espírito Santo em mim e você, nós somos habilitados a obedecermos, amém? E vivermos a vida celestial na terra. Quando o homem ele não tem Espírito Santo, ele só vive a vida terrena. Ele não consegue viver a vida celestial. Se você pegar Gênesis capítulo 1, parece que Deus foi criando como se fosse uma gangorra. Ele criava o céu e criava a terra. Voltava para o céu e voltava para a terra. Aí ele vai criar o homem, né? Você vê lá Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. Fez separação entre luz e trevas, né? Noite e dia. Aí ele vai criar agora, né, o firmamento. Haja o firmamento. Aí depois ele vai criar a relva, vai criar as plantas, vai criar a árvore que dê semente. Aí depois ele volta para o céu, ele cria o sol, a lua, os astros, ele cria as estrelas, a galáxia, o universo. Depois ele volta para a terra. Agora ele cria os peixes, cria o homem e vai criar os animais. Mas se ele criasse o homem só terreno, o homem não tinha comunhão com Deus na terra. Se ele criasse o homem só celestial, o homem não ia conseguir viver na terra. Então Deus cria o homem do pó, terreno. Cria o homem do pó, forma o homem do pó. E ao soprar no homem a sua vida, o seu fôlego de vida, ele cria no homem o seu espírito, ele cria no homem a vida celestial. Então o homem passa a ser terreno, que tem uma vida celestial. Mas só que Adão e Eva desobedeceram. Então deixaram de ter a vida celestial. Por isso que o homem natural não consegue procurar Deus, ele não consegue buscar. Salmo 14, 1 diz o insensato, não há Deus, corrompe-se, pratique iniquidade, porque ele não tem a natureza celestial. Ele não consegue ter comunhão com Deus. Ele só pensa em coisas carnais. Ele só quer viver a carne, só quer satisfazer os seus desejos. Você lembra quando nós éramos do mundo? Só queríamos satisfazer o nosso desejo. Só queríamos satisfazer a nossa carne. Aí quando o homem se converte, por isso que Jesus teve que vir para trazer de volta a natureza, né, de Deus na vida do homem. Para o homem habitar na terra e ter comunhão com Deus na terra. Então, habitamos na terra, nós podemos orar, conseguimos orar, porque o Espírito Santo nos habilita, conseguimos ler a Bíblia, conseguimos vir à igreja, conseguimos pensar nas coisas celestiais, porque agora em nós habita uma nova natureza através da presença do Espírito Santo em nós. Não somos mais terrenos, somos terrenos e espirituais ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Por isso que é importante a presença do Espírito em nós, amém? Voltando para a nossa revistinha. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente o cristão passa a ter o céu como alvo, por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo.
Seu alvo revela o resultado de uma nova vida. E por isso o crente se volta para as coisas do céu. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania espiritual celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Segundo tópico, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Amém? Primeiro ponto, novo céu e nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno, é o chamado estado perfeito, né? O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu também ao Ouranos é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Amém? Então, mundo completo diferente, né? Novo céu e nova terra, porque as coisas velhas passaram e Deus vai recriar a terra, né? Até porque foi tudo destruído pela batalha do Armagedon, pela grande tribulação. Satanás vai ser preso, vai ser solto de novo, né? Vamos ao Apocalipse, né? Como eu falei para os irmãos, eu não vou ler o Apocalipse todo, eu vou dar só uma pincelada para os irmãos poderem entender, né, esse contexto. Apocalipse capítulo de número 5, né? Diz que João está no céu e ali ele vê o trono de Deus. E ali ele vai pegar e vai começar a chorar, porque não via ninguém capaz de abrir os selos, né? De desatar os selos. E aí um vai falar para ele assim: ó, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir os selos, né? E aí a Bíblia declara que o Senhor, o Cordeiro, vai até o Senhor Deus, vai pegar o livro, vai abrir, e quando ele começa a abrir o livro, desatar os selos, começa a desvendar a grande tribulação. Então, no capítulo 6 em diante, o livro de Apocalipse começa a revelar para mim, para você, a grande tribulação, tá? E aí o que acontece? Primeira coisa, versículo 1 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco. Esse cavalo branco aqui não é Cristo, tá? Porque Cristo está abrindo o selo. Esse cavalo branco aqui é o anticristo, tá? E o cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencendo para vencer. Então, quando abrir o selo, a igreja não vai estar mais aqui. Nós estamos lá no céu. A igreja foi arrebatada. Então, o anticristo vai sair para vencer. Por quê? Porque ele vai ser disfarçado. Ele vai vir como o salvador do mundo, como aquele que vai resolver o problema da humanidade. Só que ele vai enganar, né? Esse é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, é o cavalo branco, é o anticristo. O segundo cavaleiro, né, versículo 3, quando abriu o segundo selo, cujo segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavaleiro, o vermelho, né? E o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Então esse cavaleiro é o cavaleiro que vai tirar a paz da terra. Terceiro selo,
vem é o cavaleiro preto, é o cavalo preto, né? Ele vai trazer a balança, vai trazer fome na terra. O quarto selo é o cavalo amarelo, ele vai trazer a morte. A morte e o inferno estão diante dele. O quinto selo, a Bíblia declara que os mortos em Cristo vão reedificar, que o Senhor vingue a sua morte, tá? Mas o Senhor vai falar para eles, é necessário que você descanse para se cumpra o número de mortos necessários. O sexto selo, quando o sexto selo vai ser aberto, diz assim, versículo 12, vim quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou como negro, é um grande eclipse, como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu cairão pela terra como figueira, quando abalada. Então, vai haver uma grande catástrofe. Não sabe, alguns estudiosos afirmam que essas estrelas podem ser as estrelas fixas mesmo do céu que vão cair, ou pode ser meteoros, pode ser alguma coisa que vai abalar a terra. E os homens vão se esconder em cavernas, em penhascos, para poder se salvar dessas destruições. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, para poder se salvarem, tá bom? Capítulo 7. É verdade. É verdade. Milionários. É verdade. Banger, Tem se eu não me engano, tem uma reportagem na Noruega, que já tem lá, estão reservando mudas, de plantas, árvores frutíferas, que eles sabem que a terra está sendo caminhada para a destruição. É verdade. É verdade, Eu vi também uma reportagem, que esqueci o nome daqueles lugares da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas cavavam, ficavam escondidos. Estão fazendo casas assim para poder se esconderem da destruição, entendeu? Então, o mundo sabe, os cientistas sabem que a Terra vai ser destruída, irmãos. Toda a Terra será destruída. A Bíblia é a verdade. Capítulo 7, os 144 mil, como diz aí o testemunho de Jeová, não são esses que serão salvos. São 12 mil das tribos de Israel, amém? 12 mil de cada tribo serão selados. Qual é a função desses 144 mil? Eles não vão sofrer nenhum dano, nenhuma destruição, tá? Eles vão ser selados porque eles vão pregar a palavra durante o período da grande tribulação, tá? Por isso que o número é 144 mil. 12 mil de cada tribo de Israel, tá bom? Capítulo 7, versículo 5, ou melhor, versículo 9, aí nós não estamos mais aqui, por isso que nós não vamos passar pegando tribulação, a visão dos glorificados. Nós estamos lá no céu, enquanto aqui na terra, irmãos, está o pandemônio, Quem ficar aqui na terra vai ficar ruim, E nós vamos ficar lá no céu. Aí está a visão dos glorificados, ainda vai vir aqueles que foram decapitados vindo da grande tribulação, tá bom? No capítulo 8, irmãos, nós temos o 7º último selo. E dentro do último 7º selo, nós temos as 7 trombetas, onde a terça parte, primeira trombeta, a terça parte, diz assim, primeiro, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve sarava e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. E foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. As trombetas, somente a terça parte da terra será destruída. A terça parte das árvores, a terça parte da criação existente no mar. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Então o mar, irmão, vai ser totalmente destruído. O mar físico, vai ser totalmente, cuja terça parte se tornou em sangue. Quando chegar daqui a pouco, nós vamos ver o capítulo 16, toda a criação existente no mar será destruída, toda a criação, tá? Aqui somente a terça parte, tá? É uma sequência, tá bom? E aí tem a terceira trombeta,
onde caiu uma estrela chamada Absinto, que vai tornar as águas da terra amarga, né? Então as pessoas não vão conseguir beber água potável na terra. A quarta trombeta, o anjo, né? Versículo 12, quando o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Então a terça parte do sol vai deixar de brilhar. A lua, as estrelas, né? Porque a lua, as estrelas também vão deixar de brilhar. A lua não tem luz própria, né? Brilha por causa do sol. Então o sol deixando de brilhar, a lua vai deixar de brilhar também, tá bom? E assim as estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, irmãos, vai ser meio tenebroso quem ficar aqui, né? Eu vou falar que ninguém quer ficar aqui, não, em nome de Jesus, né? O 13? É verdade, o capítulo 8, versículo... Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia, grande voz, ai, ai, ai. É só ai que ficar aqui, irmão. Ai, que moram na terra. Ainda bem que a gente não vai estar aqui, amém? Vamos estar na glória, amém, irmãos? A quinta trombeta, irmãos, toca, e aí vai aparecer do abismo, né? É aberto o poço do abismo. E vai aparecer, né, que em hebraico, ou melhor, versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, né? E aí eu acredito, né, quando fala de abismo, fala de demônios. Então, a quinta trombeta, os demônios vão sair do abismo, né, e vai invadir a terra, né? Porque a igreja não vai estar mais aqui. Quem vai estar aqui é o anticristo. Então ele vai governar. Quem governa através do anticristo? Satanás. Então os demônios vão governar. Alguns estudiosos dizem que vai ter um crescimento muito, muito grande da feitiçaria, do ocultismo, da magia negra, né? Que é a obra de Satanás, né? Ele veio para matar, roubar, destruir. É verdade. É tão rebelde. É, é tão rebelde que não obedece nem ao seu líder. É verdade. É um tormento. Eu vi, não sei se é verdade. Rei do abismo aí. Abaddon. Óbvio. Isso. É verdade. Vai ser um pandemônio. Se hoje já tem, né, feitiçaria, né, hoje tem ocultismo, tem magia negra, imagine quando a igreja fosse tirada da terra. Isso. Isso, tem. Aqui, a sexta trombeta. Isso. A sexta trombeta, irmãos, que o nosso pastor falou. Existem 4 demônios, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então tem lá 4 demônios, como o nosso pastor falou. Eles são tão desobedientes que não obedecem nem a Satanás, que eles ficaram presos. 4 demônios. Então, irmão, imagine o que esses demônios não são capazes de fazer, né? 4, olha só, continuando, versículo 15. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, tem o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Meu Deus. Então, irmãos, eles são tão brabos que eles vão ser soltos para matar a terça parte. Terça parte é muita coisa, muita gente. Muita gente vai ser destruída, né? Agora, não sei como, não sei se vai ser através de pandemia, epidemia, catástrofe, não sei como, mas terça parte. Eu estava assistindo um vídeo, não sei se é verdade, né? Um grupo de peregrinos foram lá no Rio Eufrates, na margem do Rio Eufrates, e ouviram, né, uns rugidos como de demônios, né, acorrentados. A Bíblia fala sobre isso. Agora, não sei se
Se é montagem do vídeo, não sei, né? Né? Mas eles colocaram na internet, né? Quer falar, Vanessa? Irmãos, então é complicado. Então eles vão ser destruídos pela boca, né? Aí pode ser fogo, pode ser também catástrofe, pode ser que a Bíblia fala que Deus dá ordem, né? É, é verdade. Amém, irmãos? Pena que a hora, né? Está se adiantando. Capítulo 11, para a gente poder caminhar um pouquinho mais, falando das duas testemunhas, né? Que vão pregar, né? Que nós cremos que será Enoque e Elias, tá? Porque eles não morreram e vão vir passar pela morte para ser ressuscitados. Eles vão pregar a palavra de uma tal maneira que vão atormentar o mundo todo. Mas o anticristo, né, a besta, vai matar. Eles vão ficar estirados na praça, na Jerusalém, né, terrestre. E depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar. Todo olho verá, todos vão contemplar. Hoje, com a tecnologia que tem, o que acontece lá no Japão, a gente consegue assistir em tempo real, né? Então, a Bíblia declara, capítulo 11, que todos contemplam. Versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sob os pés. E que os viram sobreveio grande medo, né? E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui, subi para aqui. Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então todos vão contemplar esses homens subindo. Imagina, irmãos, também a gente não vai estar aqui, vai estar lá em cima, mas quem ficar, imagine vendo eles ressuscitarem, né, diante dos seus olhos. As duas testemunhas, eles vão pregar, né? Até aqui, alguns estudiosos dizem que foi a metade, os 3 anos e meio da grande tribulação. Só uma parte da terra foi destruída, só uma parte dos homens foram destruídos. Quando as duas testemunhas forem mortas, estão rejeitando Deus. E ao rejeitarem Deus, começa a segunda parte da grande tribulação, que vai ser a destruição total da terra, né? Capítulo 12, eu não vou ler não, porque é muita coisa, mas se você puder ler, depois você lê em casa, fala da mulher e do dragão, né? O dragão simboliza Satanás, alguns estudiosos também dizem que simboliza Herodes. A mulher simboliza Maria, né? Porque o dragão perseguia Maria e queria matar a criança, né? Que estava lá para gerar, que foi arrebatada até o céu, que é Jesus, né? Então, Herodes mandou dar ordem às crianças de 2 anos para baixo para matar. Então, Satanás é o dragão. Ele usa as pessoas, tá? E depois simboliza também Israel, porque Satanás sempre perseguiu Israel, né? Israel é a mulher de Deus. Então, Satanás sempre perseguiu Israel, né? E aí ele foi expulso dos céus. Porque Satanás, mesmo sendo rebelde, ele é filho. Então ele tem acesso, irmãos, ao céu. Ele tem acesso e nos acusa perante Deus dia e noite. Só que nesse momento ele vai ser expulso para sempre e vai ser jogado para a terra. E aí que entra, que ele vai incorporar no anticristo, capítulo 13, versículo 1. Não, vamos ver capítulo 12, perdão, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai os céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí ele vai incorporar, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. Tá? E aí vai falar sobre o anticristo, tá? Capítulo 13 fala sobre o anticristo e sobre o falso profeta, tá bom? Agora, capítulo 14 fala sobre as vozes. São 4 vozes, tá? Não vou ler sobre isso, não. Pula para o capítulo de número 16. Aí fala sobre os últimos flagelos sobre a terra, tá bom? Os últimos flagelos.
Ouvi vindo, versículo 1, capítulo 16. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, quem aceitar a marca da besta não tem salvação. Está no capítulo 14 de Apocalipse, né? Então, quem ficar aqui não pode aceitar, em hipótese nenhuma, a marca da besta. E eu estava estudando, né, algum tempo atrás, para dar aula no Cenfo sobre escatologia, e um cientista, né, que uma grande empresa aí contratou, junto com um cartão de crédito, aí que eu não vou falar o nome porque está sendo gravado, eles, né, elaboraram uma nova, vamos dizer assim, tecnologia, que todos sabem, né, que é o chip. E esse cientista, que é chamado, né, hoje é evangélico, está na internet, eu posso falar o nome dele, é Carl Sanders, né? Hoje ele dá palestra no mundo todo, e hoje ele prega a palavra para o mundo todo. Você pode colocar lá no Google, Carl Sanders, que você vai ver lá dando palestra em algumas igrejas, né, no mundo todo. Ele se converteu, né? E ele foi responsável pela criação dessa tecnologia, né? Que é a implantação do chip, que futuramente será, não necessariamente, mas será uma marca, a marca da besta. Mas no processo da conversão, ele queria largar o projeto, né? Ele entrou em depressão, ele ficou mal. Foi quando ele conheceu Jesus. E aí ele estava andando na sua casa, em volta da piscina, querendo largar, e Deus falou com ele que a palavra dele, a palavra de Deus, tinha que se cumprir. Então ele terminou o projeto, ele fez o projeto, depois ele saiu e hoje ele prega a palavra para o mundo todo. Então, irmão, já existe essa tecnologia dessa implantação da marca da besta, né? O anticristo está esperando a igreja ser arrebatada para incorporar. Satanás está esperando a gente ser arrebatada para incorporar no anticristo, porque a tecnologia já existe. Esse cientista se converteu e hoje, né, ele dá palestra e fala acerca dessa tecnologia. E sabe por que ele queria largar essa tecnologia? Porque ele descobriu que a única parte do corpo que dá para ser implantada é aqui, na mão e na fronte, como a Bíblia diz. Mas, com o passar do tempo, essa tecnologia, esse chip, essa implantação, gera câncer. O que a Bíblia diz. Que aos portadores da marca da besta foram o quê? Cometidos de úlceras perniciosas. Então ele descobriu, e ele queria largar o projeto por causa disso. Foi quando ele começou a entrar em depressão e ele se converteu. Deus se apresentou para ele. Então, irmãos, Jesus está muito próximo. A volta do Senhor está muito próxima. Amém? Você pode dar glória a Deus bonito para o Senhor? O segundo flagelo derramou, versículo 3, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, né, como de morto, e morreu todo. Então o mar, irmãos, vai desistir. Todo ser vivente que havia no mar morreu. Né? Todo ser vivente vai morrer. Então o mar vai deixar de existir. Terceiro flagelo, versículo 4. Aí vai ser derramado sobre as águas potáveis. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então não vai ter água potável na terra. Irmãos, não vai ter moradia que ficar aqui, não vai ter mar, não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter nada. Irmãos, fechou, não vai ter camarão, não vai ter lagosta, não vai ter polvo, não vai ter lula, não vai ter sardinha, não vai ter xererete, não vai ter picanha, porque os animais vão ser mortos também, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Então, irmãos, acabou tudo a terra. A terra vai ser totalmente destruída. Por que, irmãos, Deus vai fazer isso? Porque Deus tem que acabar com o sistema para recriar, porque não tem como, irmãos, refazer o sistema está podre, o sistema está corrompido. Satanás é o dono do sistema, não tem como. Então ele tem que destruir tudo para refazer tudo de novo. É aí que entra o estado perfeito da criação, quando a Nova Jerusalém desce e fica na terra. Amém? Continuando aí, eu vou pular agora por causa do horário, irmãos, já são 10h15. Capítulo 20, Satanás vai ser preso durante 1000 anos. E aí os decapitados que não aceitaram a marca da besta,
eles vão ser ressuscitados e vão reinar com Cristo 1000 anos, tá? Versículo 7, Satanás vai ser aí solto e vai seduzir de novo as nações, como eu já falei. Ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde está o profeta e o anticristo. Versículo 11, juízo de Deus, já vimos. O juízo do trono branco. E aí, depois que tudo foi purificado, irmãos, como eu falei, veio arrebatamento, grande tribulação, Armagedom, veio, né, o Satanás preso, depois veio o milênio, passou o milênio, Satanás foi solto, veio os ímpios, foram julgados, lançados também no lago com fogo e enxofre. Aí, sim, vem a nova Jerusalém que desce dos céus. Vamos ler, eu quero ler essa passagem com os irmãos, versículo 9 em diante. É linda, irmãos, essa passagem. Capítulo 21, de Apocalipse, versículo 9 em diante. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a nova, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. Olha só que cidade linda, irmãos. 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sob elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. É grande, irmãos, é coisa peça. Aí, daqui a Salvador, irmãos, é muita coisa. Aí, uma cidade desse tamanho descendo, quadrangular. É um cubo, né? Tipo um cubo, não, quadrangular descendo. Um cubo, né? Descendo do céu. Irmãos, imagine. E vai habitar na terra. Que coisa linda, né? O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Mediu a medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóprato, prásado. Jesus, crisópraso. Ah, saiu, aleluia. Labachora bacantaramadá. É melhor falar mistérios. Crisópraso, saiu. 1/10 de jacinto, 1/10 de ametista. Aleluia. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Olha só, irmão. Vamos pisar em calçada de ouros. Amém? De ouro. Pedras preciosas. Aleluia. Se você não tem pedra preciosa, vamos ter no céu à vontade. Aleluia. Aleluia. Tem aquele colar bonito, hein? Aleluia. Aquela joia, aquele diamante. Aleluia. Continuando. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, irmãos. Toda a praça de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, por isso que o sol vai ser destruído. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade,
pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Então as nações vão até Jerusalém, a nova Jerusalém, entregar glória e honra ao Todo-Poderoso. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Então Deus pegou o paraíso e levou para dentro a nova Jerusalém que desce dos céus. Lá está a árvore da vida. Deus colocou querubins para ninguém acessar. Lá nós vamos acessar a árvore da vida. Aleluia, aleluia, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Não vai ter resfriado, não vai ter gripe, não vai ter cólera, que as mulheres não vão ter aí, TPM, aleluia. Não vai ter mais dor de cabeça, enxaqueca, dor na coluna. Não vai ter mais Covid, não vai ter nenhuma maldição mais lá, aleluia. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Olha aí, ninguém vai para lá dormir, hein? A gente vai para lá servir, irmãos. Preguiçoso vai ter com a formiga. Aleluia. Continuando, contemplarão a sua face, vamos ver Jesus como ele é, irmãos. Ninguém jamais viu Deus, mas vamos ver Deus, vamos contemplar a face do Senhor. Vamos ver a beleza, a formosura do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite. Não vai precisar mais dormir. Não vai precisar ter mais cansaço, não vai ter mais fadiga. Não vai ter mais sono. Não vai ter mais noite, irmãos. Aleluia. Nem precisam eles de luz de candeia. Não vai ter mais poste para iluminar, né? Não vai ter mais nada disso. Nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia, amém? Você pode dar glória a Deus bonito pelo Senhor. Aleluia, que plano que Deus preparou para mim e para você, amém? Vamos viver eternamente, irmãos. E nesse estado aqui, com o corpo glorificado, porque estaremos já na Nova Jerusalém. Enquanto a terra vai estar aqui, nós vamos estar lá dentro, na Nova Jerusalém. Servindo a Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, que maravilha, vivendo eternamente com o Pai. Amém, irmãos? Amém? Vamos prosseguir aqui para nós podermos terminar. Todos entenderam? Vamos pular para o ponto 3, tá bom? Amém? Alguém tem alguma dúvida? Amém? Amém? Vamos lá, continuando. Ponto 3, então. O céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse, que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Vamos estar com Ele para sempre, irmãos. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e Ele nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando a nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. 2. Lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos do céu é de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males, que não terão lugar nessa nova realidade de vida. Como nós lemos, não vai ter qualquer maldição, né? Pois todas as primeiras coisas são passadas. Tudo isso será possível, porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção. Não vai ter corrupção humana mais, né?
que a natureza humana foi transformada pelo corpo glorioso que recebemos e a criação foi transformada pela glória da habitação de Deus na terra, né? Então, onde habita Deus, o mal tem que sair. Amém? Continuando, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. E o último tópico, o último ponto, terceiro, céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois o céu haverá constante atividade, como eu falei. Primeiro, adoração, serviço, como nós diremos, vamos servir a Deus, e ilimitada aprendizagem. Então vamos aprender com o mestre, vamos contemplar e aprender com o mestre. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presente hoje. Porque Deus te criou o trabalho, né? O trabalho não foi criado após a queda do homem. Não. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou o homem no jardim para lavrar e cultivar a terra. O que entrou após a queda foi o cansaço, a fadiga, a exaustão. Então, quando nós formos arrebatados, o corpo morto vai se transformar no corpo de glória. Então, não vai ter mais cansaço. Tanto é que não vai precisar mais dormir, não vai ter mais lua, não vai ter mais sol. A gente vai sentir mais sono, vai sentir mais cansaço, você vai trabalhar por eternidade. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. Então, Deus trabalha todo dia, 24 horas por dia, e não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Amém, irmãos? Aleluia. Então, é esse sentido de repouso. Não é que a gente vai ficar na rede, tomando água de coco, né? Tomando suquinho. Não, irmãos. É na rede espiritual, né? Não vai ter cansaço e fadiga. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da moradia dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Aleluia. Conclusão, para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, quero agradecer a oportunidade. Pastor Fernando, nosso querido pastor aqui, me convidar. Obrigado pela oportunidade. Amém? Que Deus possa ter falado com cada um de nós, em nome de Jesus.